Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos aprender como calcular a distância de um ponto até uma reta, tá? Então, eu já trouxe aqui inclusive esse problema, dei dois pontos aqui, pontos A e B, e aqui está a equação simétrica de uma reta, tá bom? Então, vamos visualizar geometricamente e ver como é que a gente vai fazer para calcular essa distância, né? Então, olha só. Bem, digamos que eu estou aqui com o ponto A, né? Certo? E estou aqui com a minha reta chamada de R aqui. Eu não dei nome para ela, não. Vamos dar nome para a bichinha, né? Então, chamando essa reta aqui de R. Olha só. Bem, a distância de um ponto a uma reta, ela é calculada, a gente já sabe, né? Que a menor distância entre um ponto e outro é a linha reta. Então, por exemplo, quando eu pegar aqui uma reta saindo do ponto A, que seja perpendicular à minha reta R, isso vai dar um pontozinho aqui que eu vou chamar de P0, tá bom? Então, essa distância aqui entre o ponto A e o ponto P0, isso é a distância de A até a reta R. Não, então é simples, professor, é só a distância entre dois pontos que a gente já aprendeu. Seria, né? Seria se a gente soubesse encontrar esse ponto P0, né? Né? Botar a força do pensamento aí para ver se sabe quem é esse ponto P0. Então, a gente não sabe localizar, sem saber a distância, né? Quem seria esse ponto P0 aqui. E agora, professor? Agora deu ruim. Mas aí a gente vai usar um artifício para poder encontrar a distância desse ponto a essa reta, certo? O que é que a gente vai fazer? Bem, a gente vai escolher um ponto qualquer que esteja na reta. Como assim, professor? Você escolhe. Bem, você vê aqui, ó. Qual é um ponto que atende aqui a essa equação? Ora, se eu pegar, por exemplo, P de coordenadas 2, 0 e 1, esse ponto aqui ele pertence à minha reta R. Como é que você pegou mesmo, professor? Bem, ele tem que atender à igualdade, né? Eu peguei os valores de x, y e z que zeram aqui esses valores. Então, quando x é 2, né, ó, 0 aqui. Quando y é 0, 0. E quando z é 1, 0 aqui. Então, esse ponto, ele atende à equação simétrica, então ele está na reta, certo? Professor, tem que ser esse ponto aí? Não, é qualquer ponto que você queira, tá certo? Então, você escolhe o ponto. Pronto, eu vou marcar ele aqui só para a gente raciocinar. Então, vou pegar aqui o ponto P que a gente escolheu. Digamos que foi esse aqui, localizei ele em algum lugar aí da reta. E agora, o que é que a gente vai fazer? Bem, aí agora a gente vai olhar o vetor diretor da reta. Bem, o vetor diretor, né, a gente já fica atento, né, já dei essa dica em vídeos anteriores, né? Quando eu tenho as equações simétricas, eu tenho que olhar se o coeficiente do x, do y, do z, ele é igual a 1, né? Nesse caso é, ó, 1, 1, 1. Quando isso acontece, né, as coordenadas do vetor diretor, é só a gente olhar aqui para o denominador. Então é 4 menos 3 e menos 2. Pronto, isso são as coordenadas do nosso vetor diretor. Então, eu vou desenhar ele aqui, né? Ele está aqui o ponto P, eu vou desenhar a partir daqui. Digamos que esse aqui seja o meu vetor diretor. Tá certo? Aí o artifício que a gente vai usar é esse aqui, ó. A gente vai construir esse paralelogramo aqui, ó. Por que, professor Adriano, você vai fazer isso? Pelo seguinte, e de fato, né, bem, eu não sei se realmente é, mas eu estou considerando que esse ponto A, ele não está na reta, é um ponto que não está na reta, tá certo? Então, de fato, o desenho é esse que eu estou fazendo. Observe que quando isso acontece, eu formo ó, o paralelogramo a partir desses dois vetores, né? Ó. Tem o vetor PA e tem o vetor V, que é o vetor diretor da reta. E esses dois vetores, eles são LI, beleza? Pronto. Por que, professor, você está fazendo isso? Aí eu vou usar o artifício do cálculo da área do paralelogramo. A gente aprendeu que quando eu tenho dois vetores LI, a área do paralelogramo formado por eles é a norma do produto vetorial. Então, olha só, a gente sabe que a área do paralelogramo ela é a norma desse produto vetorial aqui, ó, PA vetorial
V. Tá bom? Só que, por outro lado, a área do paralelogramo é base vezes altura. Bem, a base ó, é esse comprimento aqui. Eu vou considerar aqui, porque isso aqui não é perpendicular, é justo com relação a esse lado. Então, isso aqui dá a altura do paralelogramo. Tá certo? Então, olha só, eu vou pegar a base, que é a norma de V, ou seja, por outro lado, a gente tem que a área do paralelogramo é a base, que é a norma de V, vezes a altura. Só que a altura é a distância de A até P0, que é justamente a distância entre a reta, né? Mas eu vou colocar a norma de A, P0, né? Que a gente já aprendeu. Isso aqui é a distância. Pronto. Então, olha só. Eu não tenho igualdade aqui. Quem é que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar esse camaradazinho aqui, né? Porque ele quer a distância de A até a reta. Pronto. Aí eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho que a norma de V vezes a norma de A, P0 é igual à norma de PA vetorial V. Como eu quero encontrar esse cara aqui, né, eu vou dividir pela norma de V. Então vai ficar, ó, norma de A, P0 igual à norma de PA vetorial V dividido pela norma de V. Pronto. E isso aqui é a distância do ponto A até a reta R. Tá bom? Então é dessa maneira que a gente vai encontrar. Ah, professor, e toda vez eu tenho que fazer esse desenvolvimento todo para chegar até a distância? Não. Claro, eu estou lhe ensinando, para caso você esqueça como é que faz, você agora aprendeu. Lembra que é relacionando a área do paralelogramo, tá bom? Mas como é que eu faço mesmo na prática para calcular a distância de um ponto até uma reta? Então você vai escolher um ponto na reta, que foi o que eu fiz, tá certo? Depois constrói o vetor P até esse ponto que você achou, até o ponto que você quer calcular a distância, faz o produto vetorial com o vetor diretor da reta, calcula a norma, dividido pela norma do vetor diretor da reta, certo? Então isso aqui sempre vai acontecer dessa maneira. Pronto, então achamos de forma geral como é a distância entre um ponto e uma reta. Agora vamos finalizar o exercício e vamos calcular, né? Então para fazer isso, ó, a gente precisa pegar o vetor PA. Então vamos escrever aqui o vetor PA. Vetor PA. Ele vai ser, né, A menos P, né? Então, vou colocar aqui. A menos P. Então vai ser 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 com 0, menos 1. 4 com menos 1, 3. Pronto, então esse é o vetor. Aí eu preciso fazer o produto vetorial com V, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer PA vetorial V. Aí lembra, né? A gente coloca I, J, K, coloca as coordenadas do vetor PA, que é menos 1, 3. As coordenadas do vetor V, 4, menos 3, menos 2. Tá? Pronto, aí você resolve do jeito que você achar melhor. Vou subir aqui 2 e descer 2. Né? Sobe esses dois do canto e desce esses dois do canto. Então vamos lá. As diagonais principais, né, digamos assim. Então vai ficar 4 vezes 3, 12, vezes J, 12J. Menos por menos é mais. 2 vezes 1 é 2, vezes I, 2I. E a última, menos por menos é mais. 3 vezes 1, vezes K, 3K. Tá? Agora vamos fazer voltando. Lembra que, né, as diagonais secundárias a gente troca o sinal. Então, voltando aqui, menos por menos é mais, só que troca o sinal, fica menos. 2 vezes 1 é 2, vezes J, 2J. Mais por menos é menos, troca o sinal, fica mais. 4 vezes 1 é 4, vezes K, 4K. E por último aqui, mais por menos é menos, troca o sinal, fica mais. 3 vezes 3 é 9, vezes I, 9I. Então aqui a gente encontrou quem? Vamos lá. 9i mais 2i dá 11i. 12j menos 2j
10J e 4K mais 3K, 7K. Pronto. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Precisa calcular a norma desse vetor, né? Então, vamos calcular aqui do lado. Norma de PA vetorial V. Certo? Então, isso aqui é quem? É raiz quadrada, 11 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Então, aqui vai dar quem? 121 mais 100 mais 49. Então, aqui vai dar 160, 170 mais 100, 270. Então, raiz de 270. Tá bom? A gente precisa também de quem? Da norma de V. Vamos fazer desse lado aqui por causa do espaço. Então, quem é a norma de V? É a raiz quadrada. Já vou colocar direto aqui, tá? 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, vai dar quem? Aqui dá 25 mais 4, 29. Né? Então, raiz de 29. Pronto. Então, a distância entre esses dois pontos é raiz de 270 dividido pela raiz de 29. Tá certo? Chega nessa hora que o aluno começa a se coçar. Vou achar um jeito de errar, vou achar um jeito de errar. Não é brincadeira. A gente fica preocupado. Gente, vou simplificar. Calma, pode deixar assim mesmo. Tá bom? Às vezes a gente quer simplificar e é nessa hora que acontecem muitos erros. Tá bom? Então, fica tranquilo. É a distância, tá? Que é esse valor aqui. Se o professor quiser calcular depois, ele pega a calculadora dele e calcula. Certo? Então fica tranquilo. Pronto, achamos a distância de A até R. Eu quero deixar para vocês esse caso aqui, mas faz com calma, tá bom? Mas eu vou chamar a atenção seguinte, olha. Então, não, eu vou fazer porque é importante. Vamos apagar. Então, olha só, vamos ver aqui porque é importante também essa parte para vocês visualizarem isso que vai acontecer. Olha só. Inclusive, também aproveito para pedir que você deixe o like se você ainda não deixou. É uma coisa muito importante também. E se inscrever caso ainda não seja inscrito. Mas olha só, eu já fiz aqui a mudança. Ó. Quero calcular a distância com relação a B agora, né? Então, eu já mudei aqui, ó, a distância de B até R, né? Vai ser, ó, a gente tem que agora calcular o vetor PB, tá certo? Eu já calculei aqui para agilizar, beleza? Só fazer B menos P, tá? Pronto, e o restante agora eu tenho que fazer o produto vetorial, que eu já armei aqui também para a gente fazer. Observe o seguinte aqui, a gente pode ser mais rápido aqui no nosso cálculo. Observe que essas duas linhas aqui, elas são iguais. Quando isso acontece num determinante, o determinante é igual a zero, né? Propriedade de determinante. Claro que você pode fazer o cálculo aí e você vai chegar nessa mesma situação, tá bom? Isso quer dizer para a gente, como isso aqui é um vetor, né? O resultado é um vetor, isso aqui vai dar para a gente o vetor nulo, quando você calcular, tá bom? E, professor, e agora? Deu o vetor nulo. Bem, o que é que isso quer dizer geometricamente? Lembra que eu disse assim, ó, quando o ponto A está fora, esses dois vetores eles vão ser LI. Se isso aqui dá o vetor nulo, né, a gente aprendeu na primeira parte, quer dizer que esses dois vetores são LD. Quer dizer que o vetor PB e V são LD, né, quando o produto vetorial dá igual ao vetor nulo. Ou seja, isso está dizendo para a gente que o ponto B, ó, ele mora na reta R, ou seja, ele pertence à reta R. E aí, justamente quando eu fiz o vetor PB, ele está na mesma direção do V. É por isso que o produto vetorial dá nulo, tá certo? Então, quando você for fazer o cálculo e você fizer o produto vetorial e der o vetor nulo, está dizendo que o ponto está na reta, tá certo? Ou seja, isso aqui implica que B pertence a R. Logo, se ele está na reta, quer dizer que a distância dele até a reta é zero. Tá bom? Então, era esse outro fato, não podia deixar de falar para vocês, né? Realmente importante. Tá bom, pessoal? Então, se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.